Olá, galera! Estamos mais aqui uma vez para fazer comentários sobre o TERT que foi solicitado a vocês no segundo período, no terceiro período, tá, de aulas remotas. Então, o TERT teve o assunto que para realizar esse TERT seria necessário que vocês estudasse os assuntos do livro, da página 56 até a 115. Então, iniciando o TERT aqui, tá? Vocês responderam, 23 pessoas respondeu, tá? Sei muito bem quem foi. E aqui começa, o que foi a Revolução Russa, tá? Aí, vamos ter a resposta correta da Revolução Russa. Então, aqui, o que foi a Revolução Russa, tá? A Revolução Russa foi uma série de eventos, essa seria a resposta correta, uma série de eventos políticos na Rússia. Quem marcou assim acertou. Uma série de eventos políticos que aconteceu na Rússia. Essa seria a questão correta. Então, seria o quadrado, o terceiro quadrado, tá? A resposta correta do TERT eram 20 questões que valiam 10. Vem aqui a segunda questão. O que resultou no estabelecimento do poder político sob o controle do Partido Bolchevique? Resposta correta seria uma série de guerras na Rússia que, após a adoção da autocracia russa e depois do governo provisório Duma, tá? Essa seria a resposta correta. Uma série de guerras na Rússia que, após a adoção da autocracia russa e depois do governo provisório Duma, tá? Vem a outra questão. De que forma o czar governa a Rússia? De que forma o czar governa a Rússia? A resposta correta está aqui, do verdezinho, tá? Ele governava o czar através do poder absolutista, tá? Aqui vocês estão vendo, isso aqui que está em verde aqui corresponde à resposta correta, tá? Então, seria dessa questão essa resposta. Aí vemos para cá, para a próxima questão. Como ficou conhecido o dia em que Nicolau II mandou seu exército fuzilar milhares de manifestantes? Aí a resposta correta seria Domingo Sangrento, tá? Foi o Domingo Sangrento. A próxima questão. O período entre as duas guerras mundiais, 1919 e 1939, foi marcado por a resposta correta: crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia e coexistência fraterna. Crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia e polarização ideológica entre fascismo e comunismo. Essa seria a resposta correta, tá? Aí a próxima questão. O nazismo e o fascismo surgiram. A questão correta, tá? É do desenvolvimento de partidos nacionalistas com pregação em favor de um executivo forte, totalitário, com o objetivo de solucionar crises generalizadas diante da desorganização surgida após a Primeira Guerra Mundial. Essa é a resposta correta. Aí vem a próxima questão.
Em seu famoso painel Guernica, Picasso registrou a trágica destruição dessa cidade basca por resposta correta, tá? Bombardeamento da aviação alemã em apoio ao general Franco contra os republicanos. O general Franco era o general lá da cidade espanhola basca, tá? Vamos para a próxima questão. Mais um socialismo liberado do elemento democrático e cosmopolita cai como uma luta para o nacionalismo. Esta frase de Charles Maurras, dirigente da Édition francês, permite aproximar pensamento da ideologia fascista. A resposta correta é fascista. Aí vem a próxima questão. Realizar em Anschluss era um velho sonho dos nazistas, e isso começou a ser conseguido por Hitler em março de 1938. A expressão entre aspas e a data são suficientes para elucidar o sonho nazista de marchar sobre a Áustria, a sua anexação e a concretização da ideia do pangermanismo, reunificação das etnias alemãs. Essa seria a resposta correta. A próxima questão. A Segunda Grande Guerra, 1939-1945, a partir de 7 de dezembro de 1941, adquire um caráter mundial quando, tá? Resposta correta, japoneses atacam a base americana de Pearl Harbor, lá no Havaí, tá? Vamos para a próxima questão. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história da humanidade, caracterizada pelo desenvolvimento da indústria bélica ao ponto de se produzir a bomba atômica e toda a mortandade decorrente sobre o conflito. É incorreto, você tinha que marcar incorreta, a afirmar. Então, a única questão incorreta aqui é que diz que a guerra iniciou-se após a invasão da Alemanha no território soviético, tá? Essa é a resposta incorreta, porque não foi isso que aconteceu, tá? Não foi a invasão da Alemanha no território soviético. Ela invadiu a Polônia, tá? Então, portanto, essa é a resposta incorreta. Aí vamos lá para a próxima questão. A ocupação da Polônia marca o início da Segunda Guerra Mundial. A tentativa de manter a paz a qualquer custo, como foi feito em Munique, se revelou impossível. Hitler não se dava por satisfeito com a reconquista do espaço vital. Queria mais e mais. Sobre a Segunda Guerra, é correto afirmar. Vamos lá, a resposta. O sucesso definitivo alemão deveu-se à sua tática militar, conhecida como Guerra Relâmpago. Essa consistia no uso de forças motorizadas, tanques e aviação, conjugados e combinados entre si em uma ação defensiva. Então, essa seria a resposta correta. Vamos lá agora, que é uma análise de um cartaz, né? Aí apresenta o cartaz, que aí começa.
Os cartazes foram um importante meio de publicidade utilizado pelos países beligerantes durante a Segunda Guerra Mundial, expressando a imagem que cada um tinha de seus inimigos e de si próprio. Frente a isso, analise o cartaz abaixo, tá? O cartaz seria esse aqui, tá? Vamos olhar aqui. Esse seria o cartaz. Avance Pearl Harbor, tá? Então, você iria responder, tá? Resposta correta. Vamos aqui ver essa resposta correta do cartaz. Seria a entrada dos estadunidenses na Segunda Guerra Mundial, porque foi a partir desse momento Pearl Harbor era uma base aérea norte-americana que foi bombardeada pelos japoneses. Então é a partir desse momento que os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, tá? Vamos lá para a próxima questão. A tomada do poder, agora é história do Brasil, né? A tomada do poder por Vargas e o consequente fim da República Oligárquica é geralmente denominada de Revolução de 30. Revolução de 30 é a resposta correta. Uma característica próxima e marcante do período conhecido como Era Vargas é perceptível ao analisarmos o seguinte aspecto, tá? A resposta correta é a centralização da política na figura do presidente, principalmente nos anos finais do período, o que lembrava características de regimes totalitários europeus, tá? Essa era a contradição até do governo Vargas, essa situação aí de que ele, ao mesmo tempo que ele lutou ao lado dos aliados, que eram os antifascistas, ele se interessava pelas ideias nazifascismo, tá? Inclusive, a característica do seu governo tinha características totalitárias, que é uma das características dos regimes nazifascistas, tá? Próxima questão, né? Um marco importante durante o governo constitucional foi a terceira Constituição brasileira, na qual ficaram garantidos direitos essenciais para o pleno exercício da democracia. Qual dos direitos abaixo implica diretamente na ruptura com a República Oligárquica? Aí a resposta correta aí seria o voto, tá? O voto secreto, tá? Essa é a resposta correta, o voto secreto. Mais uma vez, avisando para vocês, onde está verdinho, que corresponde à resposta correta. E vocês observem bem aqui que muitos acertaram essas respostas, tá? Quando aparece assim, aqui, tá? Aparece assim, bem grande aqui, ó, o verde aqui, a barra verde, significa que houve muitos acertos nessa questão. Vamos para a próxima questão. A Lei de Nacionalização do Trabalho, instituída logo após a tomada do poder por Vargas, dizia que as fábricas deveriam ter 2/3 de trabalhadores nacionais. Tal lei beneficiava o regime varguista, uma vez que evitava a propagação de ideias de caráter revolucionário, como o anarquismo e o comunismo, com a limitação da presença de imigrantes. Entendam aí que ele evita, Vargas, que tenha imigrante, para que não traga as novas ideias, tá? As novas ideias
que ocorreu na Europa de revolução, então ele evitava assim a revolução. O pretexto para a implementação do Estado Novo resulta na divulgação do Plano Cohen. Anterior a ele, um episódio que possivelmente ajudou a propagar a necessidade de uma ruptura democrática. Aí temos a resposta à intentona comunista de 1935. Tá? Essas ideias aí aqui no Brasil, eles não aceitavam essa propagação. Então, ele, usando como pretexto Getúlio Vargas, ele instaura um governo ditatorial no Brasil que ficou conhecido como o Estado Novo, tá? Aí a próxima questão. A consolidação das leis trabalhistas foi um marco da era Vargas, que ocorreu durante o governo constitucional, tá? As leis trabalhistas surgiram a partir do governo constitucional. Se criou, se elaborou uma Constituição, se promulgou essa Constituição, como quando se promulga é que faz com que ela seja válida, ela seja legal, ela passe a reger o país, tá? É um regimento do país, no caso a Constituição, e aí foram incluídas as leis trabalhistas, 13º, férias, tá? Licença maternidade, surge a partir daí. Próxima questão. A entrada do Brasil no conflito que marcou o século XX exerceu grandes impactos dentro da sociedade brasileira. Entre os afetados estão os chamados soldados da borracha, que tinha como objetivo, aí, vamos ver aí, que tinha como objetivo garantir matéria-prima para os aliados durante a campanha do Brasil no conflito, tá? Então, essa daqui essa última questão aqui já trata da história regional sobre a economia da borracha, tá? Gente, eu espero que vocês tenham se saído bem, né? Não sei se vocês já observaram, como eu falei aqui, essa barra aqui, verde, representa que muitos acertaram as questões. Então, esse teste, ele teve um coeficiente de acertos muito bom, tá? Ele tá entre bom e excelente, tá? Obrigada. Estudem para nossa próxima atividade.